Quando estudiosos do futuro olharem para o nosso período histórico, do século XIX ao XXI, talvez eles encontrem um grande tema em comum: a era do petróleo, a sociedade do hidrocarboneto, a busca pelo óleo fundamental que trouxe à tona o melhor e o pior de nossa civilização. Entre as fontes de energia, o petróleo é o maior e mais delicado de todos, devido a seu papel central na economia e o padrão de crises que ele gera em seu fornecimento. Tanto poder instável tornou inevitável e irresistível a tentação de tomar posse de suas benfeitorias. Qualquer país que se pretende desenvolvido nos últimos séculos se atrelou ao rico petróleo. Esta substância que na natureza demora milhões de anos para se formar, transformou nações a partir do século XIX, quando a indústria petrolífera foi uma das bases da segunda revolução industrial. E para transformar nações, usamos criatividade, dedicação e espírito empreendedor para constituir guerras, explorar trabalhos, fazer manipulações e disputas políticas, e o fato é que somos muito dependentes do petróleo até hoje. Óleo diesel, gasolina, alcatrão, máquinas industriais, medicamentos e até o pote de plástico da sua casa depende do petróleo. Engenho e inovação tecnológica vem coexistindo a avareza, a corrupção, a ambição política cega e a força bruta. Público ou privado, estatal ou capital na bolsa, desenvolvimentismo ou conservadorismo, essas são algumas das milhares de questões centenárias ao redor dessa riqueza e a discussão disso em alguns países. E riqueza, alinhada com poder e interesse estrangeiro, só podem trazer o que há de mais humano nas sociedades: corrupção. Corrupção e fatos estranhos no mercado do petróleo são fatos diários e isso não é novidade para ninguém. A Petrobras, por exemplo, que você sabe que é a nossa empresa de petróleo estatal e que nos últimos anos virou alvo da nossa atenção, lida com o problema da corrupção desde o início. E se existe uma falsa impressão construída em nós de que o escândalo da Petrobras é recente, eu coloco a mão no fogo e posso lhe garantir: petróleo e corrupção são irmãos históricos e sistêmicos, e não foi fácil amarrar todas as peças desse quebra-cabeça brasileiro para responder uma questão: a Petrobras é vítima ou ré da corrupção? Para entender essa trama por completo e compreender com mais firmeza a profundeza do poço que eu estava escavando, precisei fazer o papel de historiador e voltar no tempo. Para entender a Lava Jato, eu voltei ao início dos anos 2000 e percebi que havia corrupção nos anos 90. Quando lá cheguei, percebi que era importante voltar para a década de 80 e entender como chegamos até os 90. E adivinha? Não era possível entender a corrupção desta década sem entender a ditadura militar, sem compreender o governo JK, o governo Vargas, e quanto mais eu voltava, mais documentos esquecidos eu encontrava. E nessas, acabei conhecendo a história do domínio do petróleo no mundo. E não só como a Petrobras nasce e chega onde chega, com todos os seus entraves políticos, econômicos, externos e internos, mas também no mundo. Sem entender a era do petróleo, não se entende 2020. Resumo da história: 10 meses de pesquisa, de entrevistas, diálogos, ida a acervos de jornais, digital, fontes históricas e contemporâneas, que acabaram resultando numa série documental de 4 episódios, que estreia agora. É importante pontuar que esse trabalho de pesquisa só foi possível graças ao Catarse, o financiamento coletivo do canal com assinaturas de cada um e o patrocínio do Sindipetro, o Sindicato dos Trabalhadores do Petróleo, que me concederam total liberdade criativa e de edição desse material. Para demais informações sobre o projeto, acompanhe as redes do Normose nas próximas semanas. Dito isso, aperte os cintos e boa viagem! Descobriram o petróleo. Foi pelos anos de 1860 que correu o boato pelos estreitos vales do oeste da Pensilvânia, nordeste dos Estados Unidos, que as primeiras jazidas de petróleo haviam sido descobertas para serem usadas como fonte de energia para o mundo industrial. Pronto, era o fim da dinastia do Rei Carvão, motor da primeira revolução industrial e início de uma imensa corrida ao petróleo, que nunca mais teve fim. Já no início do século passado, a produção de óleo cru nos Estados Unidos subiu de 2.000 barris em 1859 para aproximadamente 3 milhões em 1863 e para 10 milhões de barris em 1874. Isto trouxe muito poder e influência para as empresas norte-americanas de petróleo, porque a produção naquele momento era controlada por pouquíssimas famílias.
A famosa família Rockefeller, por exemplo, controladora da empresa Standard Oil, tornou-se rapidamente a mais rica do mundo, e John D. Rockefeller, o homem mais rico da história, acumulando a fortuna de 2% do PIB americano do período, com o que hoje seria equivalente a 330 bilhões de dólares atualizados em 2016. Para fins de comparação, Bill Gates e Jeff Bezos, donos da Microsoft e da Amazon, e os mais ricos do mundo atualmente, têm só 110 bilhões de dólares. O monopólio da Standard Oil era total, e isso durou algumas décadas, quando em 1911 o Tribunal Supremo dos Estados Unidos decidiu pelo desmantelamento do monopólio, ordenando a criação de 34 novas empresas menores, das quais emergiram Exxon, Chevron, Atlantic, Mobil e tantas outras que ainda continuavam no controle das empresas Rockefeller. Sim, é isso mesmo, o monopólio foi desmantelado para a criação de um cartel. Além das citadas, a anglo-britânica Shell e a Amoco, atual BP, formaram o primeiro cartel de petróleo que ficou conhecido como as Sete Irmãs, e essas dominaram o mercado mundial de petróleo, controlando preços e inflacionando problemas até meados da Segunda Guerra Mundial, impedindo outros países do mundo de explorarem suas capacidades petrolíferas. Como o poder de mercado era absoluto, vendia-se petróleo de baixo preço aos países produtores, enquanto cobravam uma fortuna e exploravam os países dependentes. Entre eles, o Brasil, que nessa época nem cogitava mexer em petróleo. O que perdurou até meados dos anos 30. Ainda assim, mesmo sendo um país dependente e agrário, nós já sabíamos das ameaças externas que essa riqueza poderia gerar. Por isso, em 1927, por exemplo, o deputado federal Ildefonso Simões Lopes, ex-ministro da Agricultura no governo Epitácio Pessoa, apresentou um projeto de lei que tornava a lei de exploração do petróleo garantida aos cidadãos brasileiros, ao afirmar que, abre aspas, as jazidas de petróleo não podem pertencer a estrangeiros, nem sequer por eles ser exploradas. Outro pioneiro do petróleo no Brasil, você nem imagina quem é: Monteiro Lobato. Sim, Monteiro Lobato, o do sítio do Pica-Pau Amarelo, que em 1931 organizou a primeira empresa, a Companhia Petróleos do Brasil, para a realização da primeira prospecção e produção de petróleo nacional. A empresa realizou perfurações no estado do Alagoas, onde em 1933 conseguiu encontrar um pequeníssimo veio de petróleo. Em 1937, Lobato até escreveu O Poço do Visconde, uma de suas obras infantis para retratar os seus feitos e suas decepções que permearam a criação e a falência de suas 3 companhias de petróleo. Lobato passou por manobras da Standard Oil para evitar a extração do petróleo nacional, intervenção federal, interdições, chantagens, denúncias vazias, longos atrasos, mas ainda assim não desistiu de sua ideia e enviou a chamada Carta a Getúlio, onde pede, de maneira pública, a formação de uma Companhia Nacional do Petróleo, em bases semelhantes da Companhia Nacional Siderúrgica que tinha sido lançada recentemente, e que deveria visar discutir o interesse nacional por petróleo. Ainda em 1936, diante da resistência de Getúlio Vargas à exploração do petróleo, Lobato publicou O Escândalo do Petróleo, onde acusava o governo de, abre aspas, não perfurar e não deixar que se perfure, evidenciando o olho do estrangeiro que aqui estava. Apesar de ter o seu livro censurado, suas ações acabaram chamando a atenção popular e motivaram, durante a ditadura do Estado Novo, em 1938, o Decreto-Lei 395, de 29 de abril de 1938, que criava o Conselho Nacional do Petróleo, buscando restringir o refino do petróleo a empresas formadas por brasileiros natos, mas que deixava brechas a interesses estrangeiros. Isso não satisfez Lobato, que apesar de ser afeito ao capital estrangeiro, temia a tomada do controle externo do bem nacional e, em uma outra carta ao presidente, criticou a política nacional de mineração, apontando que Getúlio acompanhava os estrangeiros e que isso poderia trazer problemas ao país. Desta vez, foi considerado subversivo por seu adversário de muitos anos, o general Horta Barbosa, e acabou sendo enquadrado na Lei de Segurança Nacional, acusado de desmoralizar o Conselho Nacional do Petróleo, o que gerou a sua prisão em 1941. Ironicamente, no mesmo ano que o petróleo nacional teve a sua primeira lei aprovada, conforme lutava Monteiro Lobato. Assim, de certa forma, eu acho que dá para datar aproximadamente
da década de 50, uma certa instrumentalização da bandeira do combate à corrupção enquanto ferramenta política, enquanto mecanismo de ataque, né, e arma política por parte desses agentes privados. Então, a gente sabe que muitas vezes esse moralismo é um tanto quanto vazio, né? E a gente vai ter isso historicamente na política brasileira de maneira bastante recorrente, geralmente servindo isso, ao golpe de Estado, a destruição de governos, a desmontagem de projetos políticos, né? Conforme a gente vê desde a década de 50, mas até os dias atuais. Pequeno salto na história, 1945, após a Segunda Guerra Mundial, as nações passaram a lutar pelo direito de dispor livremente dos próprios recursos naturais, no movimento de descolonização. Nesse contexto, os países do Golfo Pérsico, da Ásia, da Península Arábica passaram a manifestar o desejo de libertar-se das companhias petrolíferas ocidentais que impediam o crescimento da autonomia das nações. No Brasil, a Constituição de 46, em vigor sobre o presidente Eurico Gaspar Dutra, cria um grande debate em relação à política do petróleo, e a ideia de que o Brasil é um país essencialmente agrário começa a ser abandonada e um novo sentimento parece eclodir. Após o retorno do populismo nacionalista do segundo mandato de Vargas, o país encontra-se diante de um debate importante sobre a questão da exploração do petróleo nacional. Petróleo público ou privado? Em 2 de julho de 48, Monteiro Lobato concede à Rádio Record aquela que seria a última entrevista de sua vida, na qual encerrou com as palavras: "O petróleo é nosso." Fala sobre o Dutra. Fala sobre o Dutra. Sobre o presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Eu tenho instruções muito severas para não tocar nesses assuntos proibidos. Escolha outro. Sobre o petróleo e o estudante. Sobre o petróleo. Bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei 10 anos entendendo de petróleo. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra. Agarrar o leão pela cauda? Eu agora estou contemplando essa evolução. O senhor não acha que os brasileiros devem contribuir com essa campanha? Os brasileiros devem contribuir com seus níqueis no caldeirãozinho do petróleo. Já que o petróleo não sabe dar dinheiro de outra maneira, que dê sob forma de esmola. Ficaremos com mais um pobrezinho aqui, ao lado de tantos que já temos. 2 dias depois, os jornais anunciavam a passagem de Monteiro Lobato, que apesar das críticas e polêmicas, deixou tantos legados culturais, e entre eles o slogan "O petróleo é nosso", que acabou empolgando o país, envolvendo nacionalistas de todas as frentes políticas mais improváveis. Nesse período, ficamos polarizados entre os nacionalistas, representados por militares de direita e partidos de esquerda, e que defendiam a administração estatal na exploração do petróleo para evitar interesses estrangeiros políticos, e os defensores do capital estrangeiro, apelidados pejorativamente de entreguistas por seus opositores, e formado por economistas liberais como Roberto Campos, Eugênio Goudin, que acreditavam que a falta de concorrência geraria ineficiência e que sem parcerias com empresas estrangeiras, a exploração de petróleo no Brasil seria dificultada. Foi no governo de Getúlio Vargas que pela primeira vez, em 21 de janeiro de 1939, jorrou o petróleo no recôncavo baiano. E agora é ainda Júlio quem detém participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena sua própria independência. O final dessa história foi a assinatura da Lei 2004, no dia 3 de outubro de 1953, muitos anos depois, pelo ainda presidente Getúlio Vargas, que permitiu a criação da empresa Petróleo Brasileiro S.A., a conhecida Petrobras. Brasil, ó rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o teu futuro, porque pretendiam dominar teu povo. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre seus filhos, como herói, foi o primeiro.
Neste mesmo ano, o petróleo motivava ações agressivas do governo norte-americano pelo mundo. No Irã, por exemplo, uma operação coordenada pela Central de Inteligência Americana levou à derrubada do primeiro-ministro, Mossadegh, que havia nacionalizado a produção de petróleo naquele país do Oriente Médio e agora entrava em crise. Ainda assim, a Petróleo Brasileira S.A. iniciou suas atividades públicas em 54 como uma empresa 100% de administração estatal e com responsabilidade nos segmentos da indústria de petróleo, gás e energia, como exploração, produção, refino, comercialização, transporte, petroquímica e distribuição de derivados, no mesmo ano que Getúlio sai da vida para entrar na história nacional. O petróleo é nosso. A política no Brasil, ela é negócio de famílias e de linhagens. Isto se aplica à política nacional, historicamente, quando pensamos os 5 séculos de existência do Brasil, e também em cada região e estado da federação, como é o caso do Paraná. E é também uma política familiar que domina as localidades, de modo que todas as instituições políticas brasileiras, elas são atravessadas por interesses familiares que se reproduzem ao longo dos séculos e das gerações. Com Juscelino Kubitschek, a mentalidade do desenvolvimentismo continua em alta. E após a inauguração da nova capital da República para abrir estradas pelo Brasil, JK abriu o mercado para o capital estrangeiro, mas também imprimiu uma forte campanha pela indústria automobilística nacional. Mas, de qualquer modo, o petróleo passou a ser o nosso carro-chefe. A Petrobras começou a se desenvolver muito rápido, e a soma de poder, desenvolvimento acelerado e interesses pessoais e estrangeiros, você já sabe o que gera: corrupção. Já no dia 24 de maio de 58, só 4 anos após a fundação da empresa, o jornal O Globo informava que o coronel Janari Nunes, presidente da empresa, prestava depoimento para desmentir acusações feitas pelo jornal Diário de Notícias. Entre as acusações, o fato de possivelmente ter ocultado do presidente da República, JK, que o mandato de um dos diretores estava encerrado desde 56, há 2 anos. Janari se defendeu culpando a imprensa e o interesse estrangeiro de calúnia contra sua pessoa. O caso não foi esclarecido até hoje, mas o fato é que dali em diante não parou mais. Toda a grande expansão da empresa acabou acompanhada de escândalos e controvérsias de todos os tipos. Corrupções não apenas de ordem pública, mas de interferências privadas nacionais e internacionais. Em 1964, por exemplo, afirmava o general Albino Silva: "Só cego não vê o que acontece na Petrobras", numa acusação de corrupção da empresa durante a CPI sobre assuntos do petróleo ocorrida no Palácio do Tiradentes. Um outro lado da história foi publicado pelo jornal no dia seguinte. Nessa edição, Jairo José de Farias, ex-diretor da estatal, acusava o general Albino Silva de ser agente de cartéis internacionais em um projeto para desestabilizar a Petrobras. Tá começando a entender a dinâmica? A gente tem uma ação muito significativa dos grupos dominantes, né, da classe dirigente dos estados nordestinos presentes na Petrobras, inclusive quadros militares. Um pouco mais à frente ao tempo, durante a crise do petróleo de 73, o mundo inteiro se viu paralisado diante do embargo econômico ao fornecimento de petróleo por parte da OPEP, Organizações dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, em resposta ao envolvimento dos Estados Unidos em apoio a Israel na Guerra de Yom Kippur. Países como França, Reino Unido, Portugal e outros parceiros dos estadunidenses tiveram que onerar com o preço imposto em protesto, e o barril de petróleo subiu de $3 para cerca de $12 cada um. O Brasil, que nos anos 70 importava 70% do petróleo que consumia, não foi diretamente atingido pela decisão da OPEP, mas acabou também pagando o preço. O aumento das importações estrangeiras afetou a nossa balança comercial. Todos os produtos americanos aumentaram, e sem possuir indústria nacional, entramos em crise. Era o fim do chamado, entre aspas, milagre econômico brasileiro. Como reação, a ditadura militar propôs o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que investiu especialmente na criação e expansão de empresas estatais. Nesta época,
O petróleo em terra do Brasil não apresentava tanta vantagem quanto explorar ao mar, offshore como é chamado. A ideia era expandir o mercado nacional para se prevenir de crises internacionais como a de 73. E a Petrobras ganhou subsidiárias, braços de trabalho, investimentos e apontava o quanto a geração de energia era uma bandeira importante para o crescimento do nosso país. Mas, adivinhe, ainda que nacional, a fórmula interesse, seja privado ou público, poder e muito dinheiro não falha. E inaugurou-se uma nova página de investimentos na Petrobras e também uma página de futuros escândalos e corrupções durante o período militar. Realmente, a ditadura foi um momento fundamental para um processo de impulso, alavancagem do segmento de construção pesada e para o crescimento das empreiteiras fundadas nesse ínterim. E é interessante notar, digamos assim, características. São empresas de perfil familiar e geralmente com laços de inserções políticas dos seus quadros diretores, junto a certas figuras e agências do poder estatal, como a gente está vendo nos dias atuais. E é interessante que o golpe de 64, ele alegava que combatia a subversão de perfil comunista e a corrupção. Então, ele tinha essa ladainha, digamos assim, esse discurso moralista, está presente, inclusive, no texto do segundo ato institucional, e em vários outros momentos, discursos e tudo mais, sendo que a gente sabe que na ditadura se forjou justamente o cenário ideal para, digamos assim, as práticas ditas corruptas, ou melhor, a apropriação do público, a apropriação do Estado por interesses privados, interesses empresariais. Ali foi realmente, digamos assim, um paraíso, um oásis para a atuação. Calma, eu sei que é uma percepção de muitas pessoas que o período dos militares não teve corrupção. Mas hoje sabemos por meio de várias fontes de estudo que você pode conferir na descrição desse vídeo, inclusive o livro do nosso entrevistado, o professor Pedro Henrique, Estranhas Catedrais, que já foi tema de vídeo aqui no canal. Era mais fácil de ocorrer malfeitos, uma vez que não havia investigação na ditadura. Por isso, vamos lembrar um pouco da relação da Petrobras com as empreiteiras? Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, Mendes Júnior, a famigerada Odebrecht e tantas outras. A relação das grandes empreiteiras com a Petrobras é longínqua, e se olharmos logo na sua fundação, em 53, quando todas as atenções do petróleo estavam concentradas no Nordeste, vamos encontrar Juracy Magalhães, o primeiro presidente da estatal, que era um militar baiano, e sua associação com empresários locais marcou a dinâmica da Petrobras e da família Odebrecht desde então. Juracy Magalhães, que é um cearense radicado na Bahia, que é o primeiro presidente da Petrobras, em 53, ele já tinha uma diretriz de apoiar empresas brasileiras e, particularmente, tinha relação ali com empresas nordestinas. O crescimento da Odebrecht se dá muito, digamos assim, relacionado à expansão, crescimento e emergência da própria Petrobras enquanto empresa estatal. Então, essas empreiteiras veem realmente o maior boom da história de obras públicas do país ali na década de 70, e elas cresceram muito. Elas se tornaram algumas das maiores empresas do Brasil. As maiores empresas privadas do país, várias delas eram as empreiteiras, que não à toa, nesse período, elas acabam dois movimentos distintos. Elas se ramificam, vão para vários outros setores da economia e se tornam conglomerados econômicos e se internacionalizam. Se elas se nacionalizam na década de 50, final da década de 60, principalmente nos anos 70, elas estão ganhando o mundo, algumas delas se tornando multinacionais. Toda a obra brasileira sempre contou com as mesmas empreiteiras que foram aumentando seu poder e barganha política. Em 71, por exemplo, durante a ditadura Médici, as parcerias eram bem escancaradas. A propina era o modo básico de se fazer negócios das empreiteiras. Os documentos do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI do período, apontam irregularidades em projetos da Odebrecht por todo o país. As usinas de Itaipu e as nucleares Angra 2 e 3, por exemplo, nem precisaram de licitação pública. Tampouco a construção em 1972 do prédio edifício sede da BR do Rio de Janeiro. Tudo feito na base da parceria, se é que vocês me entendem.
Em valores, a Odebrecht chegou a crescer 212% em apenas 3 anos, saindo da 19ª posição em 71 para a terceira em 73. Explorar era a palavra de ordem. Corrupção era o mecanismo de desordem. O que não se explica diante desses números, entretanto, é que o fato do crescimento dessas grandes empreiteiras ter sido muito bom para elas, isso foi péssimo para os trabalhadores. Para garantir o ganho de alguns, outros tantos perderam. E os militares acabaram promovendo arroxo salarial, congelamento de preços, mudaram a fórmula que previa o reajuste da remuneração pela inflação e, enfim, isso ficou conhecido como crescer o bolo para depois dividi-lo, nas palavras de Delfim Neto, o economista da ditadura. O único, porém, é que o bolo nunca era dividido, e só comiam os mais ricos. Delfim Neto, inclusive, tem entrevistas que ele próprio destaca, ele é uma encarnação, de certa forma, da ditadura. E o Delfim, nas entrevistas que ele dá, ele volta e meia pergunta, mas como era ser ministro da ditadura? Era muito fácil. Eu gozava de grande autonomia e, principalmente, as minhas relações eram diretamente com o presidente da República. E ele repete isso em algumas entrevistas. Nunca entrou um militar fardado no meu gabinete. Porque a política econômica não era militar, não era estritamente um aspecto, digamos assim, circunscrito às Forças Armadas. Quem definia a política econômica era o empresariado através dos seus representantes que estavam nesse cargo. Perfeito? O ministro da Fazenda era alguém de confiabilidade, de autorização, e que tinha, digamos assim, a designação dada por certo empresariado. E esses empresários, depois de terem apoiado o golpe, favorecido bastante pelas políticas estatais implementadas durante a ditadura, cresceram realmente de maneira muito pronunciada ao longo do regime e acabaram realizando uma transição muito bem executada e muito bem sucedida da ditadura para o regime democrático constitucional de 88. Acabaram mantendo, digamos assim, um peso político sobre a dinâmica do poder no país bastante significativo até a Lava Jato. Ao deixarem o poder em 84, a dívida dos militares representava 54% do PIB, segundo o Banco Central, quase 4 vezes maior do que a época que eles tomaram o poder em 64, quando a dívida era de 15% do PIB. A inflação, por sua vez, chegou a 223% em 85. E os dados escondidos durante a ditadura começam a aparecer na década de 80. Os informes do SNI mostram que em 83, por exemplo, houve corrupção das empreiteiras do Mato Grosso. No informe de 84, a agência Goiânia do SNI, por exemplo, informou que as construtoras pagavam todos os políticos do Goiás. Em 1988, o Globo noticia: Petrobras passa pelo maior escândalo de sua história. Essa edição destacava o escândalo do caso BR, uma série de reportagens do Estadão, produzidas pelo então jornalista Ricardo Boechat, que na época era chefe da sucursal do Rio de Janeiro do Estadão, e que junto de Aloysio Maranhão, Sueli Caldas e Luiz Guilhermino, fizeram uma série de denúncias do presidente do BNDES contra a BR Distribuidora. Segundo banqueiros, auxiliares ligados ao presidente da empresa, o general Alberico Barroso, faziam chantagem para ganhar comissão sobre as transferências da estatal com os bancos. O golpe se daria no serviço de cobrança realizado por diversos bancos contratados pela BR e consistia em receber o pagamento de duplicatas de inúmeros postos de combustíveis que compravam produtos da BR. Ao receber a denúncia, o presidente da Petrobras, Armando Coelho, tentou afastar toda a direção da BR e abriu uma investigação interna. O problema é que o general Barrosinho era amigo e compadre do presidente José Sarney. Foi ele quem o nomeou diretor da Petrobras. Alguém nomeado por mim, quando assumi há cerca de 3 meses, repito, tivesse acumpliciado com irregularidades que já vinham sendo praticadas, será devidamente punido. E depois que a história foi parar no jornal, conta o boato que Sarney, quando recebeu a ligação de Armando Coelho, solicitando que ele demitisse Barroso, ouviu do presidente: "Eu não demito amigos." Diante do argumento, o próprio Armando Coelho entregou o cargo, e abalado pela pressão, o governo precisou substituir toda a diretoria da BR. A caça aos marajás. Começamos sozinhos, o povo e eu, sem o apoio de nenhum grupo, de nenhum político, de nenhum empresário.
Sozinhos enfrentamos os marajás. Sozinhos denunciamos a corrupção. 4 anos depois, um novo escândalo na Petrobras envolveu a empresa agora no governo Fernando Collor. Era o esquema PP. Esquema PP. Era uma vez um grupo de 60 pessoas comandadas pelo ex-secretário de Assuntos Estratégicos Pedro Paulo Leone Ramos, o PP. Os senadores descobriram uma rede de negócios irregulares na Petrobras e nos fundos de pensão das estatais. O escândalo foi um dos primeiros a lançar suspeitas contra o governo Collor, que acabou sofrendo impeachment em 1992. No meu depoimento, demonstrarei que tudo que foi veiculado de maneira torpe é falso e astuciosamente montada. E me pergunto, onde é que vamos parar? Na época, a Petrobras perdeu mais de 3,5 bilhões de cruzeiros em operações irregulares e acabou atrasando o pagamento de mais de 50 mil funcionários. Assim, somando esses dois escândalos, durante 86 e 92, as ações da Petrobras acabaram sofrendo uma grande queda, chegando a cair 93% num só dia no período. Somente quase 8 anos depois, em janeiro de 94, as ações voltaram ao mesmo patamar de 86. Todos esses desentendimentos geraram crise de gestão da companhia, que acabou trocando 5 presidentes em 5 anos, o que aumentou a pressão para a privatização da empresa. O velho debate da década de 50 retornava com força dessa vez. A falta de gás para a produção e obriga empresas a darem férias coletivas. O Tribunal Superior do Trabalho antecipa o julgamento da greve. A Câmara aprova a queda do monopólio das telecomunicações. Petrobras não paga salário aos grevistas. Estão lá única e exclusivamente numa demonstração de força, tentando arrefecer os ânimos da categoria petroleira. Isso não vai acontecer. Esse não é o método de quem quer acabar com a greve. Se acaba com a greve, com negociação. Em São Paulo, o presidente da Petrobras disse que a greve está ensinando a empresa, que está ficando mais capacitada para enfrentar a concorrência no caso de quebra do monopólio. É o que nós queremos. Agora, vai depender do governo. Pela volta ao trabalho, com condicionantes, por favor, se manifestem levantando o braço. Terminou a greve na refinaria da Petrobras em Araucária. A decisão dos funcionários foi tomada numa assembleia ontem à noite. Existe uma proposta até pelo adiantado da hora, que esse retorno se dê amanhã às 7h30. Os funcionários decidiram ontem à noite voltar ao trabalho e dizem que os 2 objetivos que eles tinham foram alcançados. Mostrar que a categoria dos petroleiros está mobilizada e protestar contra o congelamento da URT pelo governo federal. E eu lembro da assembleia aqui de encerramento, companheiros chorando, vendo os vídeos de outras unidades. Era muito difícil. E se não fosse a luta dos trabalhadores durante a década de 90, provavelmente a empresa já teria toda sido vendida para o estrangeiro. Mesmo porque, durante a emenda constitucional número 9 de 1995, que extinguiu o monopólio da Petrobras, empresas estrangeiras passaram a participar de concessões para a produção, exploração, refino e transporte do petróleo no Brasil. Com isso, em 1997, o então presidente Fernando Henrique Cardoso acabou regulamentando essa lei e a Petrobras passou a competir com outras empresas estrangeiras, criando a chamada ANP, Agência Nacional do Petróleo, responsável pela regulação das indústrias de gás natural e petróleo no Brasil. Talvez você esteja pensando agora, então, já que abriu o mercado e privatizou o petróleo, a corrupção diminuiu e acabou, certo? Errado. Durante o governo de FHC, também houve escândalos e interesses externos e externos. Em um livro escrito pelo próprio Fernando Henrique, chamado Diários da Presidência, volume 1, FHC ficou sabendo do presidente da CSN, em 1996, um possível esquema de corrupção na BR Distribuidora. Segundo ele, o pagamento de propina já era sistemático, e não por um acaso, neste período a Petrobras sofreu um de seus maiores acidentes operacionais. No dia 15 de março de 2001, ocorreu o afundamento da plataforma P-36, uma plataforma de petróleo construída na Itália ao custo de mais de 350 milhões de dólares e que acabou atingindo 170 pessoas que trabalhavam na plataforma no momento. Com as explosões, 11 vítimas foram fatais. E apesar da investigação da ANP
ter concluído que as explosões foram causadas por erros de manutenção, muitos trabalhadores afirmavam que era a mão de obra terceirizada da Petrobras, que aumentou muito durante o governo Fernando Henrique, que acabou não sendo treinada adequadamente para operar as funções complexas e perigosas da plataforma. Até hoje, inclusive, os investimentos das empresas privadas ainda não resultaram em descobertas de reserva de importância de petróleo no Brasil, ficando a Petrobras quase sozinha no desempenho desse papel até os dias de hoje. Então, elas têm uma estratégia no sentido de se manter poderosas consoante a mudança do regime político. Elas, de fato, desenvolvem um projeto, né, de, digamos assim, manter. Eu cheguei a ler em documentos oficiais do Sindicato dos Empreiteiros que eles endereçavam muitas atenções para os militares e para as agências do Executivo durante a ditadura, e que no período de transição, na década de 80, eles deveriam olhar com mais atenção e carinho para o papel do legislativo, da imprensa e dos partidos políticos. Então, eles vão endereçar justamente, digamos assim, para esses outros nichos, né, de poder que emergem, digamos assim, no seu protagonismo a partir da década de 80. Né? Então, eles desenvolvem toda uma ação para atuar no orçamento que tramita no parlamento, atuar no processo eleitoral, financiando campanhas, atuar nos partidos políticos, atuar na imprensa, dentre outros nichos. Eles não têm, né, eles querem o acesso ao Estado e ao fundo público. E eles verificam que os partidos mediam esse processo. Então, eles vão atuar em diversas frentes, inclusive com uma forma de seguro, né? Financia um pouco esse partido, financia o outro, para, se esse ganhar ou se esse ganhar, a gente está lá. O século XXI, a autossuficiência e o pré-sal. Chegamos ao século XXI, e se desde o começo da sua história, a Petrobras perseguiu a autossuficiência no mercado interno, conseguindo suprir a demanda interna e ainda exportar, foi finalmente alcançado em 2006, graças à descoberta do pré-sal. Os volumes de petróleo descobertos foram relevantes, 5 a 11 vezes as reservas que nós já tínhamos. Em novembro de 2007, a chamada Bacia de Tupi, atual campo petrolífero de Lula, fez a primeira extração de petróleo pré-sal e as expectativas foram ainda maiores. 5 a 8 bilhões de barris dia seriam dali extraídos, e isso despertou o interesse estrangeiro. De um lado, em 2008, recebemos convite da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para que o Brasil passasse a opinar nessas decisões mundiais. Contudo, também em 2008, notebooks e HDs contendo dados sigilosos das ações da empresa foram misteriosamente roubados, aumentando a suspeita de espionagem, que depois foi até descartada, até o ano de 2009, quando, coincidentemente novamente, em agosto foi decretada a Lei de Partilha do Pré-sal, que concedia o direito da Petrobras de ser a única exploradora dessa região, e em outubro, documentos vazados pelo site Wikileaks mostravam como a tecnologia envolvendo exploração em profundidade na camada do pré-sal estava sendo alvo de espionagem e investigação. Além desse documento, um outro, com o título, abre aspas, A Indústria do Petróleo pode alterar de volta a lei do pré-sal, onde ficava claro que a diretora da empresa Chevron, lembra dela? Afirmava estar recrutando novos parceiros para trabalhar na política e no Senado, buscando aprovar emendas essenciais na lei de interesses internacionais diante da partilha do pré-sal. Segundo o documento da Chevron, Patrícia Paradal, a diretora da empresa, dizia que o parceiro correto para esta negociação seria o então pré-candidato à presidência, José Serra, que fez a seguinte promessa para a Chevron, segundo o documento da Wikileaks. Deixe esses caras do PT fazerem o que quiser. As rodadas de licitação não vão acontecer e aí nós vamos mostrar a todos que o antigo modelo funcionava e mudaremos tudo de volta. E a interferência da Chevron ainda não acabou. Não esquece dela. E ali, veja bem, ali foi a maior descoberta petrolífera em muitos anos. Então, a partir daquele momento em que você põe a lei da partilha, a Petrobras passa a definir o destino do petróleo. Então, digamos o seguinte, se amanhã você tem uma queda muito grande na produção de petróleo, a Petrobras pode segurar, que nem a OPEP faz. Segura um pouco, espera melhorar as condições de mercado. E isso aí não interessava as grandes petrolíferas, porque elas queriam ter o controle absoluto da produção, ter as suas estratégias de preço. Então, desde as eleições de 2010, já estava nítido. E veja bem, ao longo do século,
Talvez o setor de maior incidência de corrupção da humanidade foi o setor petrolífero, desde a Standard Oil lá. Mais um salto histórico, estamos em 2013, quando protestos de rua levaram ao Brasil a uma catarse social e política, e a palavra de ordem passou a ser fim da corrupção. Coincidentemente ou não, a Petrobras acabou no centro dessa discussão, e a narrativa oficial ofereceu o convencimento de que isso aconteceu sem querer. Quinta-feira foi selvagerias. A ideia de que a corrupção foi inventada com o PT e que era preciso acabar com este novo mal inventado começa a circular. A política dá espaço à salvação e à crença de fé, e o Brasil inaugura uma nova era, a era da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato surgiu porque a Polícia Federal queria desmantelar quadrilhas lideradas por 4 grandes doleiros brasileiros: Carlos Rabi Chater, Neuma Kodama, Alberto Youssef e Raul Surowur. Doleiro, para quem não sabe, é o indivíduo que compra e vende dólares no mercado paralelo para lavar o dinheiro sujo de quem os contrata. Carlos Rabi Chater, de Brasília, possuía uma casa de câmbio, um posto de gasolina e um lava-jato de automóveis, e foi o primeiro a ser grampeado pela polícia. E embora falasse com vários doleiros, Chater não citava nomes, até que um dia ligou um que se identificou como Beto. Ao ver essa escuta, o delegado Márcio Anselmo, de Curitiba, identificou e reconheceu a voz. Tratava-se de Alberto Youssef, que Anselmo já era antigo conhecido porque havia o prendido em 2003 na Operação Banestado. Youssef era um doleiro conhecido na justiça e a partir dele a história sem fim vai começar. O doleiro Alberto Youssef decide aceitar o acordo de delação premiada e falar o que sabe na justiça sobre os desvios de dinheiro na Petrobras e em outros órgãos públicos. A investigação descobriu que Youssef havia, mediante pagamento ilegal, presenteado com uma Land Rover, um carro de luxo, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. É o início de vez da Operação Lava Jato, a operação mais midiática do nosso país de combate à corrupção, que será o nosso objeto de análise daqui para frente. Paulo Roberto Costa, superintendente de produção da Bacia de Campos. Foi devido ao trabalho, ao empenho. É um dia realmente de muito orgulho, muita satisfação. Nós aqui, principalmente da região de produção do Sudeste. Tudo começa em 20 de março de 2014, quando Paulo Roberto Costa é preso pela Polícia Federal por tentar ocultar documentos e provas que, teoricamente, o incriminavam num esquema bilionário de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef. Ele é solto pouco tempo depois, mas naquela altura a polícia já havia apreendido na casa do ex-diretor uma tabela contendo nomes de empresas e executivos com anotações que indicariam possíveis pagamentos de campanhas eleitorais por parte de empreiteiras. Um exemplo dos indícios de que Costa cuidava da distribuição de recursos a partidos foi quando a polícia descobriu entre as anotações uma doação de 28 milhões e meio em 2010 para o partido PP, o partido de Paulo Maluf e, na época, do hoje presidente Jair Bolsonaro. Paulo Roberto Costa era indicação direta do PP e por isso aumentaram suas suspeitas. Assim, em 11 de junho de 2014, a Suíça bloqueia 23 milhões em contas atribuídas ao ex-diretor e seus familiares. Costa é preso novamente e desta vez começa a negociar sua delação premiada. Delação premiada foi um mecanismo que passou a ser muito conhecido depois da Lava Jato, pois era pouco usual até então e consiste no réu que conta o que sabe a justiça em troca de redução de pena. No início das operações, a advogada de Paulo Roberto Costa, Beatriz Cata Preta, dizia que a delação não era exatamente uma operação voluntária, mas uma, entre aspas, coação legitimada por juízes e promotores. Nessa época, Costa era parceiro do PMDB no Senado e por isso dependia também deles para sua delação acontecer. Mas enfim, depois de muitas negativas e negociação, Paulo Roberto Costa decidiu delatar e falar. No início, nomeou 12 senadores, 49 deputados federais e um governador, ligados ao PP, ao PMDB e ao PT. Em 2 de setembro de 2014, Costa foi taxativo. Acusou as empreiteiras de impor um sobrepreço às obras da ordem de 3% para convertê-los em propinas entre 2004 e 2012. Projetos, qual é o interesse, né, desses políticos? Que as empresas do cartel ganhassem.
porque se elas ganhassem, revertia uma parte para eles. Outra coisa que eu falei lá nos depoimentos, essas empresas do cartel não trabalham só para a Petrobras. Essas empresas do cartel trabalham para portos, aeroportos, rodovias, ferrovias. Então, o interesse deles é tudo. O interesse deles não é só a Petrobras. Então, vamos dizer, se uma empresa dessa ganhou um contrato bom na Petrobras, o cara vai chegar lá e falar, também tem aqui interesses aqui, uma concessão de aeroportos, uma concessão de rodovias, hidrovias, portos. Eu falei lá com clareza na CPMI, não pensem que esse assunto que vocês estão vendo aqui se restringe a Petrobras, que não é. Não pensem que esse assunto aqui se restringe a diretoria de abastecimento da Petrobras, que não é. Eu falei no primeiro dia lá na Força Tarefa, lá em Curitiba, antes de assinar o acordo de delação, que a minha área de abastecimento era a ponta do iceberg. E até teve uma declaração há pouco tempo do Ricardo Pessoa lá, que saiu pela imprensa, onde ele fala, Paulo era fichinha nessa história. Porque meu orçamento não era o maior. E todas as obras da Petrobras, quer seja da área de gás e energia, da área de exploração e produção, da área de abastecimento, todas eram conduzidas por uma área única. Então, não se limitem, obviamente que vocês têm o papel de vocês aqui, mas não se limitem a Petrobras. Porque o que acontecia na Petrobras, acontecia no Brasil. Finalmente, a Operação Lava Jato tinha uma linha consistente para seguir: os 3%. Os 3% de Paulo Roberto montaram a linha inicial de investigação da Lava Jato. Foi a partir dos 3% que começou a enxurrada. Executivos de grandes empreiteiras são presos e também passam a delatar políticos. Estes, quando eram presos, delatam também. E o ciclo inicial da Lava Jato foi frutífero e prendeu diversas pessoas. Ao contrário do ciclo econômico da Petrobras. Mas a Lava Jato dispôs de um método que é trucidar, os grupos econômicos, trucidar as empresas e destruir o ramo econômico inteiro, acabar com a economia. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Infelizmente, eu me arrependo amargamente porque estou sofrendo isso na carne, estou fazendo minha família sofrer. Infelizmente, aceitei uma indicação política para assumir a diretoria de abastecimento. Infelizmente, estou extremamente arrependido de ter feito isso. Se tivesse a oportunidade de não fazê-lo, não faria novamente isso. O balanço do terceiro trimestre de 2014, que deveria ser divulgado em novembro, acabou sendo adiado 2 vezes devido às investigações. E em janeiro, a Petrobras acabou divulgando seus resultados, mas sem a revisão e a aprovação dos auditores independentes. As ações desabaram e a Petrobras passou a sofrer processos movidos por investidores no Brasil e nos Estados Unidos. E a partir daqui, as coisas começam a ficar cada vez mais estranhas. Como a Petrobras estava quebrada, como anunciava, se ela pôde fazer isso? A Petrobras fechou um acordo com a Justiça Americana para encerrar um processo bilionário. Serão pagos quase 10 bilhões de reais a acionistas estrangeiros lesados pelo esquema de corrupção na companhia. Até aqui, você viu a narrativa oficial da Lava Jato. Mas o Brasil não é um país tão simples. Um país que começou mexendo com o petróleo, a substância mais volátil do caráter humano, não terminaria desse jeito. E ainda em 2015, Paulo Roberto Costa muda sua delação. Sim, se antes ele dizia que os diretores praticavam sobrepreço e fixavam suas propostas em uma margem de sobrepreço de 3%, agora ele passava a dizer que os 3% aconteciam num subpreço, abaixo do mercado. Vejam só,
Se essa versão for verdadeira, ela desmonta a tese do cartel das empreiteiras, no qual se assenta a apuração do Ministério Público e de toda a Lava Jato. Não é possível saber se Paulo Roberto mentia antes ou agora. Senhor presidente, alguém está mentindo. Nós precisamos saber qual dos dois está falando a verdade e qual dos dois está mentindo aqui. O que teria levado o ex-diretor de abastecimento a mudar sua versão? E a qual interesse serviu a nova política da Petrobras? Quem é que ganha e quem é que perde no meio de tudo isso? O caso Vaza Jato, a indústria da delação, o mercado do compliance e as parcerias estranhas entre Brasil e Estados Unidos. Eu precisava fazer esse retorno histórico para que agora possamos entender de verdade as questões que veremos a partir de agora no episódio 2, que será lançado na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui neste mesmo canal. Se você chegou até aqui, o que custa comentar? Me avise, vamos trocar uma ideia, confira as fontes e, por favor, compartilhe esse trabalho. Se quiser, passe no Catarse, assine esse canal e nos vemos na próxima terça-feira, em Lava Jato, Entre Quatro Paredes.